Isso, agora está gravando aí, né? Sejam todos bem-vindos novamente. Botar aqui de novo. Companheiro médico espiritual. No dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Eu deixei aqui dois pontos frisados, gente. Questão do sol amigo, que eu pulei, por quê? Ele está falando do sol. É o mesmo luminar que ilumina aqui a Terra. Então, o sol que ilumina nós é o mesmo sol que ilumina lá nesse plano, o plano astral, onde André Luiz se encontra. E aqui atravessava ampla janela. Então, está mostrando o quê? Uma estrutura no nosso lar. Então, onde ele se encontrava, tinha porta, tinha cama, tinha cadeira, tinha janela, tinha tudo. E isso era formado através do pensamento. Allan Kardec vai falar um pouquinho nisso lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Creio eu que é o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Médiuns. O pessoal de sexta-feira já deve ter estudado esse livro. Deve não, com certeza já estudaram. Já está no capítulo lá da mediunidade dos animais, né? Está bem lá na frente. Então, isso já foi estudado. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheio de brisas e de luz, mas não consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Que cooperação magnética era essa aqui, ó? É o passe. Que no plano espiritual, no plano extrafísico, é uma técnica muito utilizada pelos irmãos espirituais. E foi esse passe que, como ele fala aqui, de certo modo, levantou, né? Então, quando ele fala, quis levantar-me, gozar o espetáculo cheio de luz, mas não consegui concluir que sem a cooperação, sem um passe, seria impossível deixar o leito. Então, o que motivou, o que fez André Luiz criar novas energias foi a cooperação do passe magnético. Gente, vamos lá, para não ficar só a minha voz, quem pode ler esse parágrafo aqui? Não voltar a mim. Quem tem possibilidade de ler aí, gente? O Átila, Silvia, Ângela, Maria das Neves. Posso ler. Beleza. Ficou todo mundo calado. Posso ler pelo livro? Pode? Eu pensei que eu tinha Não. aberto o microfone. Uhum. Lê, Átila, pode ler. Não, você lê, depois o Átila lê. Começa. Isso, beleza. Cada um lê um pouco, tem bastante. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Ocorreu o enfermeiro prestando informações. Então, vai entrar mais Continua? um personagem aqui, né? Então, vai entrar mais um personagem. Clarencio chegou, apresentou um enfermeiro que era o responsável pelo setor também de saúde no plano. Então, aqui vai entrar mais um personagem que vai dar algumas informações importantíssimas ao André Luiz. Vamos lá? Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se do seu irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique acostumou-me. Demoradamente sorriu e explicou. Auscultar, gente, é analisar, tá? É como um médico faz com a gente.
ele ausculta, então ele vai analisar, vai estar um pouco mais assim atento, como se estivesse examinando a pessoa, tá? Aqui tem uma mensagem aqui da Ângela, né? Está impossibilitada de ler. O vizinho dela está ouvindo Chitãozinho e Chororó no último volume, dentro da casa. Tá bom, Ângela, valeu. Apesar que o Chitãozinho e Chororó até que é legal, né? Vamos lá, mas aí na hora do estudo não vai ficar legal, né, Ângela? Valeu. Vamos lá, Maria. Continua. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, enquanto Clarencio permanecia sereno. Senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Aqui você Suicídio. vê, né, que o André Luiz está revoltado porque, para ele não é suicida. A Angela está falando que fora do estudo, realmente não dá, né, Angela? Mas imagina se nós desencarnarmos agora, chegar no plano espiritual e a gente for chamado de suicida lá no umbral e chegar lá numa cidade espiritual, o próprio benfeitor chamar a gente e falar que nós somos suicidas. Acho que a gente vai ficar meio aborrecido, né? Falar, poxa, mas suicida, né? Então, André Luiz não aceitava aquela peça de suicídio, porque ele não queria morrer. Ele lutou contra a morte, ele vai falar que quantos dias que ele ficou lutando contra a morte, então, para ele não era suicida. Mas o Henrique de Luna vai explicar para ele por que, perante a lei divina, não é perante a acusação de um de outro, perante a lei divina, ele era considerado suicida. Tem dois tipos de suicida, o suicida direto e o suicida indireto. No caso de André Luiz, ele era um suicida indireto. Ele não se matou objetivando a morte, mas a morte foi, digamos, objetivada de maneiras indiretas. Então, esse suicida é quase que a gente chama de suicídio inconsciente. E essa palavra muitas vezes não cabe bem, então a gente chama de suicídio indireto, seria mais correto. Professor, o senhor falou que ele lutou pela própria vida. No caso, ele teve internado. Eu não sei onde é que foi que eu li, ouvi, que ele ficou 40 dias internado, né? O próximo parágrafo vai falar sobre isso, que ele ficou durante Pois 40 é, dias pois é. lutando, né? Esses dias nós estávamos num debate se ele. Nós estávamos debatendo questões sobre suicídio e tal, e entrou a questão do André Luiz. E André Luiz, no caso, ele não se deu por. É que tem gente que desiste, né? Só podia falar um pouquinho sobre isso, professor. A pessoa que desiste, como é que ela é considerada no mundo espiritual? A pessoa é diagnosticada com câncer, por exemplo, e daqui a pouco ela não desiste, não tem forças, ou não quer lutar contra aquilo. Como é que se lida isso aí? Quando a gente fala de suicídio, gente, claro que o suicídio direto, ele parte de uma intenção deliberada da pessoa querer a morte. Nós temos um caso clássico no livro Contos e Contos, do Humberto Campos, de um dado indivíduo que ele queria morrer de tudo quanto é jeito. Então, ele todos os dias só pensava em morrer. Só objetivava chegar no plano espiritual, porque ele achava que a vida estava chata, que era incômoda. Ele queria ir para o plano espiritual de tudo quanto é jeito, era espírita. E ele só pensava em morte. Trabalhava, tinha a família dele, mas ele não desejava morrer por tudo quanto é jeito. Um dia ele teve uma gripe, e a gripe foi avassaladora, e em poucos dias ele chegou a desencarnar. Quando chegou no plano espiritual, os benfeitores o receberam e falaram, mas lamentável você ter vindo assim pelo suicídio. E ele acabou sendo passando por grandes sofrimentos pela espiritualidade, e ele acabou se revoltando, falando que não, eu não sou um suicida. Ele falou assim, você é suicida. Estava programado o seu retorno ao plano espiritual daqui a várias décadas. Mas e a gripe? Ele falou, aquela gripe seria curada em 2 dias. Mas o seu desejo de morrer era tão grande que atravessou os próprios mecanismos perispirituais e você veio a desencarnar. Então ele chegou no plano espiritual como suicida e começou a ter várias complicações devido a várias décadas ainda que ele teria que viver aqui na Terra. Ele se jogou de um prédio, ele está com um tiro na cabeça? Não, mas ele foi considerado um suicida. O desistir da vida, existe várias nuances. Você pode ter 10 pessoas que desistiram da vida e ali você encontrar pessoas que não são consideradas, digamos assim, suicida.
Alguns têm até o tipo de comportamento de não lutar, tem outros que têm um comportamento de lutar pela vida. Existem aqueles que são materialistas, nós temos aqui um caso clássico que aconteceu aqui perto do nós, com a mãe de uma tarefeira aqui da nossa casa espírita, o pai, né, de um tarefeiro que não queria morrer de jeito nenhum, mas estava lutando pela vida não porque uma avenção espiritual, com medo do suicídio, não queria ser suicídio, mas sim porque era extremamente materialista e pegado à matéria. Então, no plano espiritual, é claro que vai ter uma série de complicações. Então, esse não lutar só pode ser julgado pela própria consciência. Nós não temos assim mecanismos e ferramentas para arguir se a pessoa que não luta pela vida é um suicida ou não. Seria uma irresponsabilidade a gente chegar e declarar isso. Qualquer um que declarar isso vai estar cometendo uma falta de caridade e uma falta de bom senso enorme. Isso aí vai ser julgado, entre aspas, pela própria consciência das pessoas e digamos assim, pelo plano espiritual, pelo seu mentor espiritual, por aqueles que afiançaram a sua encarnação. Nós, do nosso modo de ver, nós devemos apenas lançar um acolhimento, um carinho, um prece pelaquela pessoa. E é claro que lutar pela vida é sempre importante, mas tem que ter os argumentos necessários. Esse caso que eu citei é um caso de uma pessoa que lutou pela vida através da materialização, e um que queria morrer e acabou com noções equivocadas. São dois casos distintos. Agora, aquele que não luta, ele sempre será um suicida? Não. Mas quando será? Não sabemos. Afirmar isso seria irresponsável. Afirmar que simplesmente por ele não lutar, ele é um suicida. Nós não sabemos os motivos profundos que levam a pessoa a isso. Deu para entender ou não? Não, sim, foi o que eu lancei. Foi o diagnóstico que eu dei. Diagnóstico não, eu falei que a gente é muito perigoso a gente julgar a pessoa como se fosse um suicida, porque a gente não sabe o que está passando na vida do outro, né? Principalmente no momento do câncer, que a gente é diagnosticado com câncer. A gente não sabe o sofrimento que aquela pessoa está passando e, né? É muito Perfeito. Meu perigoso pai, a meu gente pai julgar. faleceu de câncer. O objetivo dele da vida dele era viver até 150 anos. Até que chegou o momento que ele percebeu que não tinha mais como lutar, ele falou: Claudinho, não tenho mais como, eu acho que eu vou embora. E no dia seguinte ele faleceu. Quando ele falou: olha, não tem mais como, não tem como lutar mais, eu sei que não vou mais viver mesmo. No dia seguinte ele veio a falecer. Eu com 84 anos de idade, 83, 84. Mas o objetivo dele, ele sempre falava: eu quero viver até 150. Sempre adorou a vida. Mas chegou um momento que ele viu que não tinha mais como lutar. Entrou como suicida? Não. Tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes no plano espiritual, onde ele se encontra hoje. Ele está relativamente bem. Está bem tranquilo, bem acolhido, bastante tranquilidade. Não foi recebido no plano espiritual como suicida. Pelo contrário. Mas ele lutou pela vida, né? Ele se Lutou tratou, pela né? vida. Então, Chegou o momento que ele. o Atila está falando, eu estava no Evangelho no Lar da segunda-feira. A mulher não quer, pelo que a gente entendeu, ela descobriu um câncer e ela não quer de jeito nenhum tomar nenhum comprimido. Aí eu acho que aí a pessoa que não, que tem Deus deu a inteligência ao homem para descobrir certas curas do câncer e de várias doenças. A pessoa que não tenta, pelo menos se não for por ela, seja pela família, eu acho que aí ela está cometendo um grave erro. Na minha concepção, eu não É, tenho, quer dizer, quem sou como nós falamos, evidentemente que existem algumas coisas que não são corretas, né? Mas nós, como espírita, ou como cristãos, ou como cidadãos mesmo, né? Seria, no mínimo, até falta de caridade a gente afirmar que é suicida, né? Nesse caso, a gente não pode afirmar. Nós podemos afirmar em outros casos? Pode. A pessoa que fuma é um suicida? É. A pessoa que vive de maneira desregrada é um suicida? É. A pessoa que, de repente, lá que fica bebendo, passa a noite, enche a cara, etc., ela é uma suicida? É, nós podemos dizer que ela é uma suicida. A pessoa que é extremamente nervosa, alterada, que briga com todo mundo, que xinga, que perde qualquer estribeira da vida, que quer briga com todo mundo, ele é um suicida? É.
um suicida. André Luiz é um caso desse. Então, esses casos são clássicos. Esse caso aí, tudo denota que a pessoa teve está tendo um tipo de atitude que não é a correta. Agora, quais são os motivos? Nós não sabemos. Quem vai, digamos assim, julgar, entre aspas, vai ser os mentores espirituais dela, que vão ver se existe motivo para isso, que de repente pode ter causas que fogem à nossa percepção. Nós não sabemos, né? É mais um egoísmo, né? É, os motivos são mais profundos. Tem coisas que o coração humano é tão profundo que a gente não consegue entender direito, né? Eu acho que é mais um egoísmo, porque a gente, quando está doente, a gente não. Uma pessoa querida da gente, quando está doente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pegar, levar no médico, né? A gente quer, de certa forma, que aquela pessoa fique bem. Agora, uma pessoa que descobre uma doença como o câncer e não procurar um. Eu, antes de eu conhecer o Espiritismo, eu dizia assim: se eu descobrisse um câncer, eu também não queria, não. Mas aí depois eu comecei a ler, antes de ler, de estudar o Espiritismo. Comecei a ler André Luiz e alguns livros. Aí eu vi que eu estaria cometendo um suicídio se eu não procurasse um tratamento. Hoje eu sinto uma dor de cabeça, eu saio correndo para o médico. Porque eu não quero chegar lá do outro lado e dizer, ó, senhor, eu não fui suicida, senhor, olha, eu estou aqui. Viu? Não vai fazer igual a André Luiz, né? A senhora Eu pre- mesmo já matou a charada, dona Neves, porque a senhora mesmo falou, Quando eu antes chegar de do outro lado, eu digo, conhecer, olha, eu procurei, eu fui atrás de tudo quando foi. Coisa. a senhora falou, Desculpa, gente, é antes de coisa minha. chegar, antes de ser espírita, a senhora não dava muita bola para essa questão, né? Eu não, Aí que tá, a gente não pode julgar o irmão, né? O irmão, às vezes, ele desconhece ou não quer acreditar, ou não acredita ainda, não consegue acreditar na doutrina espírita, né? Aí a gente já pode julgar o irmão ali, né? mas sabe o que é que eu dizia? Eu falava para mim mesmo que se eu tive o câncer, foi porque eu mereci, era castigo meu. Então eu não iria procurar o como se fala? Procurar ajuda. É que era castigo meu. Deus me deu porque era pecado, foi um pecado muito grande que eu cometi, então eu pensava assim. Hoje eu não penso Ah, mais, entendeu? O que eu quis dizer? Só a palavra castigo que não existe, né, na doutrina espírita. É, Fica, não é? a gente chama Não de é? consequência, né? É. E a gente chama os católicos e outros que não são católicos, né? Chama castigo, né? Castigo de Deus. Por que É, Deus castiga alguém? Deus não Não. castiga ninguém, né? Na doutrina espírita a gente aprende isso. A Antonielle É. levantou a mão. Vamos lá, Antonielle. Eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a leitura. Eu acho isso muito, muito Precisa falar complicado. rapidinho, não. A gente fala o que você quer. Você usa seu tempo. Ah, obrigada. Ai, eu acho isso tão, tão complexo, não que de repente pode parecer que eu estou incentivando alguma coisa, mas olha só, eu conheço um caso, só não vou entrar muito em detalhe, porque eu moro em cidade pequena, de uma moça jovem, com um filho pequeno, e ela começou a sentir dor, e aí descobriu que era um câncer. E quando ela foi operar para tirar o tumor, o médico viu que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O médico achou que era melhor não operar para que ela tivesse, de repente, um mínimo de qualidade de vida, entende? Que não tinha tratamento, a medicina já não tinha mais o que oferecer para ela. E aí chegaram a propor a ela algum tipo de tratamento, mas aí o que ela pensou? A medicina não tem o que fazer mais por mim, né? A gente sabe que o tratamento do câncer ele é muito agressivo. Quem já teve essa doença ou conviveu com pessoas que tiveram, sabe que é um tratamento agressivo demais, né? E ela optou por não se tratar porque realmente não tinha o que fazer, entendeu? E ela acabou desencarnando novinha, novinha. Deixou um bebezinho. Então, assim, eu acho que é muito, muito, muito complexo. Eu acho que para uma pessoa ela ser considerada, eu, Antonielle, tá? Ela ser considerada um suicida indireto, eu acho que os espíritos superiores eles levam em consideração uma série de situações, entende? A vida da pessoa inteira,
tudo, tudo, porque eu vejo que tem pessoas que elas lutam até esgotar as forças delas, entende? Então, assim, eu não gosto de julgar, né? Tem pessoas que realmente são materialistas e não entendem, como o Átila falou, e a gente tem que compreender isso também, que talvez, não que eles não vão assumir consequências de determinados atos, todos nós respondemos pelos nossos atos e ponto, mas assim, eu vejo que de repente alguém que ainda não tem uma determinada compreensão, e as consequências vão ser um pouco mais brandas, porque aquela pessoa, de certa forma, ela fez por não ter compreensão, entende? Minha linha de raciocínio. E há casos e casos. Há casos e casos, porque, enfim, a gente ainda está muito longe de chegar a uma compreensão completa das coisas. Claro que sempre que a favor da vida, sempre que possível, a gente é a favor da vida. Eu mesmo tenho uma pessoa muito querida minha que eu converso, eu fico desesperada, porque ela está num processo difícil, só fala em morrer. Eu converso muito com ela, mas eu também não julgo, porque eu não estou na pele da pessoa, entende? Eu não posso oferecer uma ajuda julgando. Eu não posso acolher alguém julgando. Eu tenho que tentar trazer essa pessoa à realidade, tipo assim, e socorrer, que é o que eu espero que alguém faça por mim quando eu também não estiver legal. Eu penso assim. Mas é muito complexo. Ao meu ver, para alguém ser considerado um suicídio indireta, a espiritualidade leva em consideração uma série de situações, e não só, de repente, um momento de desencarne, né? É o meu ver, é isso. Muito obrigada. Lembremos, gente, que o André Luiz, ele foi considerado suicida, ele não era espírita, não, né? Então, ele não tem nem... Se fosse espírita, aí seria bem mais grave. Não ia ficar só 8 anos, não. Ia ficar, de repente, muito mais tempo. O espiritismo é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que nos ajuda, nos auxilia, também nos dá maior responsabilidade. Uma atitude que eu faça hoje como suicida, eu chegar lá como suicida no plano espiritual, indireto, e um outro chegar que não tem conhecimento, eu vou ter muito mais consequências negativas do que outra pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento espírita. Por eu ter um pequeno, um parco conhecimento espírita, a responsabilidade é muito maior ainda. Então, André Luiz, se ele fosse espírita, provavelmente ele ficaria muito mais tempo no plano espiritual. As consequências seriam mais desastrosas porque ele tem mais consciência. Tem que assumir maior responsabilidade. É igual uma atitude de uma criança de 2 anos e uma atitude de um jovem de 13, 14. Aquele jovem de 13, 14, ele já tem conhecimento suficiente para saber as consequências das suas ações. A criança lá de 3 anos, se cometer lá, de repente, o mesmo erro, ela não tem total consciência das suas atitudes. A proporcionalidade das consequências assumidas será bem diferente, né? Boa noite, Ana Rosa. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bom? Quanto mais conhecimento, mais grave é a situação, né? O Mas próprio Jesus que também fala isso, né? Quem muito sim, cuidado, muito será cobrado. sim. Mas nessa questão, ele ficaria mais tempo no umbral. Mas se eu reconheço as minhas falhas, não é mais fácil eu me redimir e pedir auxílio? Em tese, sim, né? Só que muitas vezes essas falhas que nasceram de observações constantes, de orientações constantes, isso parte muitas vezes de orgulho, de certas camadas espirituais que estão ali enegrecidas e a gente não percebe. Então, vamos dizer lá, por exemplo, esses casos dessas pessoas aí que são esses políticos aí que estão sendo presos, estão sendo verificados, várias sonegações, que a pessoa fez isso, fez aquilo, roubou, pegou cartão disso, pegou cartão daquilo. São pessoas que deveriam zelar pelo patrimônio público. Muitas vezes são pessoas que são advogados, são juízes, são ministros, são isso, são aquilo. Pessoas que conhecem mais do que o cidadão comum. Então, eles vão responder com muito mais rigor perante a lei do que o cidadão comum, que não tem, digamos assim, todo aquele alcance. Assim também, o espírita vai acabar, mesmo com a sua consciência, vai acabar respondendo bem mais. A própria consciência dele vai cobrar muito mais do que a outra pessoa que não tem aquele conhecimento. É aquilo que a gente costuma dizer, que é o chamado desculpismo. Nós, espíritas, não podemos chegar no plano espírita e falar, eu não sabia. Essa frase, meus amigos, nem passa nem pelo seu pensamento. Esse eu não sabia.
porque nós sabemos. Então, o desculpismo não tem como a gente chegar e falar isso, né? A Antonielli está comentando, eu era constantemente lembrada pela espiritualidade desse versículo. É muito complexo, né? É que eu não acho complexo, não. Acho que é bem fácil, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ponto. Não tem muito a pensar sobre isso. Vamos dizer um cargo numa empresa. Eu estou lá numa empresa, o Átila está naquela mesma empresa. Eu sou lá um assistente lá, um administrativo. O Átila foi promovido a diretor dessa empresa. Quem vai ter mais responsabilidade? É o Átila. Quem vai responder com mais rigor? É o Átila. Porque a responsabilidade que ele foi promovido agora como diretor, ele vai ganhar mais, mas vai ter muito mais responsabilidades. A atitude lá que eu errar, o erro meu vai ser pequeno, não vai atingir quase ninguém. O erro dele pode levar a empresa à falência. Então, a responsabilidade dele vai ser muito maior do que a minha. O espírita é assim. Os atos nossos têm consequências bem maiores do que a gente imagina. Deu para entender isso aí, gente, ou não? Professor, assim, ó, esses dias eu tava conversando com o cara no Uber e me veio essa questão que eu parei de fumar, né? Uhum. Graças a Deus sou livre hoje dessa questão. Mas a vontade sempre vem, né? A vontade sempre vem. Tá. Antigamente eu era um suicida indireto, né? Porque eu não tinha essa. Eu não conhecia essas leis e tal, que a gente descobre com a reencarnação, com a doutrina espírita. E se daqui a pouco eu voltar a fumar, aí eu não vou ser um suicida indireto, eu vou ser um suicida direto daí. Direto. Quem fuma é suicida direto, tá, gente? Por quê? Tá na carteira, tá ali, ó, causa câncer, faz isso. Você sabe que o câncer mata. Então você não é suicida indireto, você é suicida direto. Você sabe que aquilo dali está provocando uma coisa que está tirando a sua vida. Então não existe mais desculpa. E se é espírita, aí tem um agravante. É um suicida direto elevado à segunda potência. Então, existem algumas ações que já não é mais considerado. Por exemplo, o caso que a Maria da Neve levantou. Vamos dizer que seja eu. Foi diagnosticado câncer, eu não vou lutar, não vou fazer mais nada, vou tomar. Eu vou ser o suicida? Evidentemente que eu vou ser. Não tem dúvida. Quanto a pessoa lá, eu não posso julgar, não posso dizer lá que é ou que não é, não vou dizer. Mas no caso meu, um espírita que tem um pouquinho de conhecimento, ele é considerado, porque ele não está lutando pela vida, ele não está procurando meios para poder, digamos assim, se recuperar. Aí é mais grave. Por isso que eu falo, o espiritismo é faca de dois gumes. Ajuda muito, mas em outros casos, aí entra a palavra que a Antonielli gosta, aí é bem mais complexo, né? Vamos lá, gente? Vamos continuar? O pessoal quer levantar mais algum comentário? Vou compartilhar aí, tá? Maria das Neves estava lendo. Vamos lá, Maria das Neves, continuar? Alguém quer ler em meu lugar ou eu continuo? Continua, depois alguém continua. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrando meu regresso do mundo. Não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. A citação que Continua. o Átila fez, né, que alguém lá, no debate lá que ele falou, comentou isso, tá aqui, tá nesse parágrafo, essa informação que alguém comentou lá que o Átila falou, né? Continua? Pode ser. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O
O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Gente, essa frase aí é muito interessante. O organismo espiritual, ou seja, o perispírito, ou seus corpos espirituais. Eu não trabalho com premissa de um corpo, tá? Mas já expliquei isso aqui bastante. Trabalho com a premissa de vários corpos. O perispírito, na verdade, não é um corpo. O perispírito tem camadas, como se fosse uma cebola. A cebola é um fruto só, mas ela tem várias camadas. Quando você parte ali, você vai encontrar várias camadas. Então, o perispírito, a nosso ver, ele não é um corpo de ligação. A ligação é função do perispírito, mas não é o perispírito. Como Kardec coloca lá na questão 93, se você levar ao pé da letra, é uma frase reducionista. Então, você tem uma das funções é ligar o espírito à matéria. Seria uma das funções, tendo em vista que o perispírito também é matéria. Mas quando a gente fala de perispírito, eu hoje uso a terminologia complexo humano perispirítico. Nesse complexo humano perispirítico está subtendido o corpo material. Quando a gente desencarna, fica na matéria. O corpo vital, que André Luiz nos fala, que os espiritualistas chamam de duplo etérico, que quando a gente desencarna, vai chamar o chamado fogos fátuos, que lá no livro dos médiuns o Allan Kardec vai falar, que é uma emanação calorífica, que tem uma função onde, por exemplo, ficam os chakras, onde muitas vezes se expande a nossa aura, é o chamado corpo vital, daí vem o nome de vitalidade. Quando a gente desencarna, ele é formado de um fluido muito grosso, que é o fluido vital, então ele acaba se extinguindo por volta de 72 horas, o que o Emmanuel fala, mais ou menos 72 horas. No caso do suicida, aquilo ali é cortado automaticamente, então espíritos vampiros, eles vêm sugar aquelas energias, então a gente sente todas aquelas dores terríveis no caso do suicida, em morte brusca acontece isso. Depois disso, nós temos o corpo astral, que é o corpo que André Luiz está se colocando, que tem todas as manifestações, pessoas muito apegadas, vai ter a manifestação da sexualidade, espíritos fazendo sexo no plano espiritual, de violência, sofrendo, o André Luiz crescendo barba, pessoas sendo deficientes, lá no caso de libertação, a pessoa que desencarna e vê o corpo lá, o braço dele totalmente preso, é o chamado corpo astral. Depois do corpo astral, nós temos, então, ou o corpo mental ou o corpo espiritual, como você queira. Esse mental tem duas nuances, que é o mental superior, o mental inferior, que o André Luiz também fala. E, além deles, tem outros que o André Luiz não chega a citar, que é o chamado corpo Brahmani, o corpo, digamos assim, crístico, que os espiritualistas chamam, e o Atma. O Atma, na verdade, não é mais um corpo. O Atma é a nossa essência, é o que nós somos, é aquilo que na pergunta 21, 23 do Livro dos Espíritos chama de espírito, a centelha da criação. Então, o perispírito, na verdade, são todos esses corpos, como, repetindo, como uma cebola. Por isso aqui o Henrique de Luna fala, nesses organismos espirituais, está a história completa. Todas as nossas encarnações. Aqui na Terra nós tivemos por volta de 3.000 encarnações. Ali está a história completa. Eles estão vendo. Logo no começo, a palavra que nós falamos, auscultar. Por quê? O Henrique de Luna, na hora que estava conversando com o André Luiz, ele é auscultor. É como se tivesse um livro lendo. Agora eu já sei da sua história. Por isso que ele afirma com tanta certeza que o André Luiz era um suicida. Por quê? Ele auscultou, ele viu que está escrito ali no perispírito. No caso da irmã que foi citada pela Maria das Neves. Por que eu falei que o mentor dela pode dizer se ela é suicida ou não? Porque em ela desencarnando, vai estar escrito no perispírito. O companheiro vai poder auscultar para saber se ela é ou se ela não é. Porque vai estar escrito ali. Aquelas informações vão estar gravadas como se fosse uma digital, perispiritual. Os mentores espirituais têm essa capacidade, nós nem sempre temos. Deu para entender ou, em vez de melhorar, piorou, gente, o comentário? Eu entendi. Deu para entender. Eu entendi, mas o senhor suscitou uma dúvida em mim agora, uma pergunta, professor. Vamos, ótimo. André Luiz, todos nós temos o nosso mentor, certo? Uhum. Cadê o mentor de André Luiz? O mentor de André Luiz, muito provavelmente, é o Clarencio. O mentor não é um exclusivo, tá, gente? Tem essa mania ainda, pensando que o mentor é exclusivo da gente. O protetor espiritual é a mãe dele, que estava com ele o tempo todo. E ele o Clarencio vai falar que esferas mais altas, pessoas estão suplicando por você. Quem é? É a mãe dele.
E, no caso, o mentor provavelmente é o Clarencio, que não tem só André Luiz como tutelado, mas tem outros também, e que estava prestando assistência para ele em todo momento. No caso do Umbral, ele não saiu de lá porque não existe QI, como existe aqui. Ah, eu conheço fulano, eu vou lá e tiro. Não existe isso. É meritocracia. Ele ainda não merecia. Quando ele fez aquela prece e se realmente se converteu, aí viu a questão da humildade, aí ele pôde ser resgatado. Mas provavelmente é o Clarencio. Então, no caso, eu estou pensando errado, então, imaginando que eu tenho uma pessoa, sabe aquela questão do anjo da guarda? É. Claro, o anjo da guarda no caso, Anjo da o guarda não é católico, mentor, tá, né? gente? Anjo da guarda é o espírito protetor. No caso É, de André Luiz, a mãe dele. No nosso caso, algum parente desencarnado com uma condição espiritual um pouquinho melhor que a nossa. Esse é o anjo da guarda. O mentor a espiritual é outra mãe coisa. dele estava diretamente em contato com ele, mas não necessariamente que ele estava em contato com a mãe dele. Perfeito. É sintonia. Ah, legal, legal, Entendeu? entendi. Nesse exato momento, lá, vamos dizer lá, o canal lá X está lá sintonizado, mas só para precisar você ter que ligar a televisão e colocar aquele canal. Mas as ondas estão ali, estão na sua casa. Você vai ter que ligar. A Rádio de Janeiro agora, a Ângela, por exemplo, que está sempre assistindo a Rádio de Janeiro, faz lá propaganda legal lá dos programas muito bons da Rádio de Janeiro. Está lá agora. Mas por que eu não estou ouvindo? Porque não está sintonizado agora. Se a Ângela ligar ali o rádio dela lá e botar na 1400, ela vai sintonizar. Então a mãe de André Luiz estava ali, mas ele não estava nela. Ela estava ali, mas faltava ele sintonizar. Ok? A Antonella que botou, está sintonizado o dia inteiro, né? Esse Memória do Suicida é muito bom, né, gente? O livro é excelente, né? Memória do Padre Germano também é mais forte que Memória do Suicida. O pessoal não comenta, né? O pessoal acha que Memória do Suicida é o mais brabo de todo. Não. Memória do Padre Germano é bem mais forte do que Memória do Suicida, bem mais impactante. Vamos lá, gente, vamos dar continuidade? Vamos lá, dona Maria, fazer um favor. Inclinando-se não, inclinando-se ansioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, sabia não? E este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. No campo da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental do planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviram. Professor, ele tinha Oi. era câncer? Ele tinha era câncer? Era um câncer que ocasionou um câncer no intestino, que provocou aquilo e produto também da sífilis. Ele tinha casos extraconjugais também, igual o marido dele, igual o pai dele, né? E que deu problemas na área da sexualidade e também o câncer intestinal, que, de acordo com o Henrique de Luna, foi provocada pelo seu comportamento. Qual o comportamento? Irracível. Era uma pessoa que não tinha um padrão na sua vida, era um pouco exasperado. Aí a gente pega aqui, ó, quantas pessoas que a gente conhece que são assim, que se exasperam, que ficam com raiva, né? Muitas vezes. Isso aí, gente, é uma porta para o suicídio. Verdade. Aí está as camadas de cebola, as E doenças que aí fica foram ali gravado descobertas, nessas camadas perispirituais que eu falei, no caso da cebola. só no plano espiritual, né? Isso. Aí vê que o Henrique de Luna, ele fala, ele foi lá no em cima, né, no primeiro que você leu, ó,
ele fala sobre os pontos. Ó, atencioso indicava determinados pontos do meu corpo. Corpo o quê? Do corpo espiritual. Porque fica lá, lembra daquela mulher lá em nosso lar? Vai ser mais na frente, né? Nós vamos ver daquela mulher que era a fazedora de anjos. Vampira. Tinha 54 Vampira. pontos. Ali, cada aborto que ela tinha cometido estava lá gravado no perispírito dela. A gente fica até meio receoso, né? Caramba, e agora? Não vou ter segredo. Quando chegar no plano espiritual, vai estar tudo ali na nossa cara, né? Dá até um O certo receio. professor, Fala. professor, Oi. fugiu da memória agora, meu Deus, é tão importante essa. Ah, sim, essa questão de auscultar, ele tá fazendo no plano espiritual, né? Existe mecanismo no plano material, no plano físico para auscultar, Claro, existe. para gente resolver essas questões encarnado, no caso? Existe várias terapias, né? Essa terapia reencarnacionista que está usando o pessoal lá no Rio Grande do Sul, só que o pessoal cobra muito caro, né? A captação psíquica utilizada na apometria, ela faz uma auscultação. A leitura áurica, que o pessoal da FESP, por exemplo, em São Paulo, eles utilizam para o desenvolvimento mediúnico, são tipos de auscultação. Isso é uma faculdade anímica que você pode desenvolver. Existe desenvolvimento mediúnico nessa direção. Eu, por exemplo, faço captação psíquica, que é uma ferramenta extraordinária que a gente faz a auscultação. Presencial é muito mais fácil, né? Eu, por exemplo, tenho mais facilidade, mas até online a gente consegue fazer, né? A Antoniela fez um comentário: quero nem olhar esses telões que tem no plano espiritual, já sei que vacilei bastante. Eita, Daniel, a gente sempre conversa isso. Daniel é um amor. Continua? Pode continuar, por favor. Eu parei mesmo aonde? Nunca, né? Isso. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. Aqui é uma pergunta, viu, gente? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Uma pessoa irritada, então, ela mesma está se suicidando, está se matando, então, Meu Deus, diretamente. Exato, completamente exato, é Se isso for mesmo. assim, eu tô ferrado, então, eu tô lascado. Se bem que eu tô lutando contra isso, né? Mas, parado. Ai, mas eu gente, já desculpa. reconheci esse gênio ruim em mim. Mas não é fácil de lutar contra ele, não. Mas eu sei que, né, devemos lutar contra ele. Coloca água, tia. Coloca Pois água na é, boca. não. Anda com a garrafinha de água na boca, na mão. Eu tenho uma pergunta. Agora, vou falar a verdade, que eu estava pensando aqui. Como não ser um suicida indireto nesses tempos atuais, gente? Pelo amor de Deus, é uma pergunta mesmo. Como buscar esse equilíbrio, tá? Para não viver estressado, para não se alimentar nem dormir mal, para não esquecer de ir no médico. Estou falando muito sério. Isso é um puxão de orelha. Entenderam o meu questionamento? É um puxão de orelha. Porque a nossa sociedade, a maneira como funciona, esses dias atuais, assim, essa correria, tecnologia que facilita por um lado, mas pelo outro deixou o ser humano sedentário, impaciente. Entende o que eu estou falando? Acúmulo de funções. Tudo isso é um desequilíbrio, gente. Quem hoje em dia falar que existem pessoas naturalmente um pouco mais calmas, mas normalmente o estresse, a gente acostumou a ser estressado, mas não era para ser assim. É isso, só uma reflexão. Isso nos traz uma conclusão óbvia, gente. Hoje, um contingente, talvez, nós podemos dizer sem medo de errar, mais de 50% da população humana desencarna como suicida. Meu Deus. Existem esses padrões. O quadro que você pintou agora, né? Quantos de nós, gente? Não temos esse rompante aí. Tem gente que é no trânsito,
tem gente que é dentro da casa, tem gente que é no serviço. Por isso que a gente depende que lá, quando o Vitor lá faz aqueles yoga lá dele, os relaxamentos, isso aí é muito importante. Os orientais dão um valor assim, enorme para isso. A gente quando está na casa espírita, tomar o passe, fazer oração, ouvir aquela musiquinha, como que é importante? Porque cada vez dessa nós estamos matando um pouquinho de nós mesmos. Então eu posso chegar no plano espiritual e o pessoal chegar para mim e falar, olha, meu querido, já era, você foi suicida. Mas por quê? Quantas vezes você se exasperou? Quantas vezes você gritou? Quantas vezes você sentiu ódio, sentiu cólera? Isso você estava matando, queimando o seu fruto vital. Você adiantou, era para você vir daqui a 5 anos, você veio antes por causa disso. Então, um grande número de pessoas, infelizmente, hoje desencarnam como suicida indireto, por causa desses... Professor, eu desencarno agora num ataque fulminante do coração, por exemplo, né? Mas eu tô aqui sereno, tranquilo, tô em paz, né? Uma boa, tá. Mas se acontece o mesmo episódio no momento que eu tô irritado, assim, com alguém, assim, brincando, sabe? No trânsito, sei lá. Como é que vai ser lá no plano espiritual? Tu consegue ter uma prévia disso, não? Perdão, repete de novo, perdão. Não, eu tenho 2 episódios. Eu morro, eu desencarno, um ataque do coração, certo? Estava programado aquilo, só que eu estava tranquilo, sereno, entendeu? Como eu estou agora. E outra vez eu desencarno, outra vez, com o outro prognóstico, né? Eu estava em um momento complicado de minha vida lá no trânsito, tá? Eu briguei com alguém. Como é que eu vou? Eu morri da mesma forma, mas eu estava em estágios diferentes de humor, por assim dizer, né? A Vai gente ter alguma diferença lá no plano espiritual? vai ter bastante diferença. O primeiro momento que você colocou foi um processo colimado pela espiritualidade. O Divaldo, muitas vezes, ele brinca falando isso. Eu estou aqui, mas foi vocês que me chamaram. Por mim, eu fico aqui direto. Se não quiser me chamar, eu fico aqui. Quero ficar durante 100 anos, mais de 100 anos. Aí a Joana fala, não, mas tem que ver. Se você me chamar, tudo bem, mas não foi eu que pedi para ir. A irmã Dulce foi a mesma coisa. Quando ela desencarnou, perguntaram. Quando ela estava desencarnando, ela... e a senhora, como é que vai ficar? O problema é da espírita, o problema é de Deus. Ele que está me chamando, eu não quero ir, não. Já que ele me chamou, eu vou. Eu não vou lutar contra ele, mas eu não quero ir. Agora, se você desencarna no momento de exasperação, é como se você tivesse a pressão daquilo. Não existe uma premissa que você tinha aquele horário para morrer e você morreu no momento lá de exasperação, então já é um processo natural. Não existe isso. No livro dos 4 Evangelhos, do JB, né, Jean Baptiste Rostan, ele defende essa tese que a FEB até não se pronunciou de maneira adequada, né? De maneira correta. Porque ele fala o quê? Que eu vou morrer agora. Vamos dizer que eu fui lá e dei um tiro na minha cabeça e me matei. Só que era nesse exato momento que eu teria que morrer, então eu não sou suicida. Porque estava programado pela espiritualidade que eu ia morrer agora, nesse momento. Eu fui lá e atirei na mesma hora que eu ia morrer. Então eu não sou suicida. Isso é uma ideia absurda, que a FEB aceitou. Está lá na página 383, lá do volume 3, e ele defende, a FEB coloca como se fosse uma coisa normal, que é totalmente equivocado, porque nesse caso existe intenção. Quando existe intenção, é suicídio indireto. Quando não existe intenção, mas existe ação, é suicídio indireto. Então essa tese defendida pelo Stein é totalmente equivocada. Então, nesse caso que você citou, se foi por exasperação, infelizmente é considerado um suicídio. É o mesmo caso de André Luiz. Só que no caso do André Luiz foi algo reiterado, várias vezes, ocasionando a oclusão que ele teve, que foi operado 2 vezes e acabou não conseguindo se... Por quê? Porque já estava no corpo espiritual e foi passado para o corpo material. Gente, não vai dar para a gente fechar o capítulo hoje. Nós estamos no meio do capítulo, então nós vamos deixar para a gente continuar semana que vem. Aqui a Ângela falou, não gosto de dirigir, evito o máximo, ainda mais onde moro. São Gonçalo não é fácil. Minha mãe fala que eu transformo. Exige muita paciência. Muita gente, né? Eu lembro daquela aí, Ângela, daquele desenho lá do Pateta, né? Que é o Cidadão Perfeito. Não sei se alguém já deve ter visto esse desenho, né? E quando ele entra no volante, parece que ele transforma. Tem pessoas que são assim, né? Eu dirijo em São Gonçalo, estive agora em São Gonçalo, é horrível, né?
ruas, etc., as pessoas, e dirijo muito aqui em Santa Catarina, né? Dirijo quase 100 quilômetros por dia, e aqui o pessoal é muito apressado, né? Aqui o pessoal comete certas... As ruas são muito melhores, né? A sinalização, etc., mas tem que ter muita atenção, né? Eu geralmente sou calmo, sou difícil de me estressar, né? Mas se eu não tiver uma vigilância, né? Éder, pode falar, Éder. Oi, professor, boa noite a todos. Essa parte que o senhor falou aí, essa última parte com relação ao André Luiz, eu não entendi bem o motivo. Eu entendi que o senhor falou assim, que é um problema que ele voltou, né, no corpo, alguma coisa assim, é um problema que ele mesmo causou e já era suscetível a isso? Não entendi bem, o senhor pode dizer de novo a respeito? Caso de André Luiz, Que o senhor falou que ele foi considerado suicida, né? é o que nós estamos Entende? vendo, né? Que a gente vai continuar semana que vem, porque hoje nós já terminou o nosso horário. Aí semana que vem nós vamos continuar. Foi a última frase que a Maria das Neves leu agora, que o Henrique de Luna fala que ele foi considerado suicida por causa do seu comportamento colérico, de intemperança, de falta de paciência. Tudo isso foi ocasionando uma série de problemas que ficaram radicados no corpo espiritual e que passaram para o corpo físico, impedindo que a vida continuasse. Então, ele é considerado suicida por causa do comportamento irracível dele. Aí ele tem a mesma punição de alguém que atira para se matar, ou suicídio indireto é a mesma forma. Vai para o umbral e fica lá. Não existe essa questão de quem desencarna como suicida vai pro Vale do Suicida. Não existe isso, tá, gente? Ah, o Vale do Tatuado, o Vale do Suicida, os núcleos. Não existe isso. É a questão de sintonia. É claro que o suicida direto ele vai ter muito mais sofrimento. A gente se atirou lá de uma janela de um prédio e se matou, é muito mais sofrimento. O suicídio direto vai ter consequências proporcionais ao seu grau de conhecimento, à gravidade das suas ações. Por exemplo, professor, uma pessoa que se estressa todo dia por vários motivos, né, que a gente sabe que é comum, mas ela tem fé em Deus, ela acredita no bem, acredita no amor ao próximo e assim ela se esforça para conseguir manter a mente dela sã com relação a isso. Mas aí acaba que ela morre, né, por decorrência, ela falece por decorrência de estresse e tudo mais que acumula. Aí ela chegando lá do outro lado, ela não vai ficar muito tempo igual o André Luiz ficou, né? Ela vai ficar bem menos, né? Ela naquela zona hostil, né? Naquele lugar sombrio. A gente, na verdade, fala, na lei humana, existe o chamado sursid, que os advogados chamam de atenuante. Então, tem lá os atenuantes. Eu cometi uma falta, o Éder cometeu a mesma falta. De repente, o Éder tem atenuante, porque tem uma série de situações que envolveram o Éder e eu não. Eu tive má intenção. Então, a própria lei humana fala isso. Na lei espiritual, a mesma coisa. Então, pode ter atenuante? Pode. E essa proporcionalidade de atenuantes pode suavizar ou fazer com que a pessoa permaneça menos tempo em zonas inferiores, zonas infernais. Mas todos nós vamos ter que responder perante a lei divina na próxima encarnação sobre essas nossas faltas, Ah, certo. Obrigado. tá? Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Nós vamos ter daqui a pouco o estudo aí do Átila. Convidar todos aí para participar daqui a pouco. Acho que é 8 horas, né, Átila? 20 horas, que é o estudo da Gênesis. Então, vamos fazer nossa prece agora, que a Ângela, né, tento me controlar como posso. Vigiar e orai, com certeza. Sempre vigiar primeiro, tá, gente? Nunca é orar e vigiar. É vigiar e orar, como a Ângela colocou. A Antonielli comentou, como sempre, foi muito bom. Gratidão ao professor, a companhia dos amigos, né? Gratidão a todos. Legal todo mundo participar, gente. Legal. Gosto assim, quando todo mundo participa, todo mundo pergunta. Eu fico meio assim incomodado se só eu estiver falando, né? Eu até em sala de aula, eu boto os alunos para falar, boto os alunos para conversar, eles sempre participam bastante. Eu acho a aula legal quando todo mundo está participando, né? Então, legal hoje todo mundo comentando, todo mundo falando, né? A Ângela, muito bom mesmo, muita gratidão. Isso aí, gente. Quem pode fazer a nossa prece? Minha garganta, vocês perceberam, está bem falhando, né? Estou aqui tossindo a beça aqui.
Quem pode fazer a nossa prece de encerramento? Eu faço. Ok? Então, vamos elevar o nosso pensamento, a espiritualidade maior a Deus, rogando sempre, né, a presença dos nossos espíritos amigos, né, buscando estar sempre em boas vibrações, sintonizando com eles, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de aprender, de crescer, de refletir, o tanto que somos ainda, né, pequenos diante de tanto conhecimento, mas cada dia mais vamos acrescentando conhecimento, cada dia mais rompendo esse nosso processo de evolução, nos ajudando, nos auxiliando. Querido Jesus, gratidão. Dai-nos mesmo a paz necessária para conduzir os nossos dias diante das dificuldades, das aflições, diante, às vezes, do mau comportamento alheio, da afronta alheia. Dai-nos sabedoria, instrução, calma, que não possamos nos sentir ofendidos com aquilo que o outro faz, né? Porque depende de nós acima de tudo. Eu peço para que cada um dos irmãos tenha em seus lares paz, amor, alegria, harmonia, que sejam auxiliados diante de suas fraquezas, diante de suas tristezas, que possamos ter sempre o nosso entendimento aberto para não nos deixar sucumbir nas dificuldades. Gratidão. Peço também uma noite de sono tranquila, que o nosso sono ele seja reparador. Auxilia-nos, Jesus, na nossa caminhada. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, professor. Obrigada a todos pela companhia. Até já, Noite, já daqui a gente. pouco aí com a Átila, né? O estudo da Gênese. Obrigadão. Então, Tchau, fique com Deus. valeu, professor. Gratidão. Ler o livro é uma coisa, estudar o livro é outra coisa. É bem diferente. É muito É mais. diferente. Muito, muito. Nossa. Tchau, Éder. Tchau, Éder. Fique com Deus, Éder.